contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará, a tempo pra tudo. Aleluia! Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Família Gonçalves. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Gente, antes desse vídeo, eu gravei um vídeo, já estava postando. Na verdade, eu postei no canal. E aí, meu marido chegou do serviço, né? E falou assim, começou a assistir o vídeo. Irmãos, quando ele começou a assistir o vídeo, primeiro que ele ficou olhando assim pra mim, sabe? E eu olhando assim pra ele vendo o vídeo, eu não tinha mostrado ele antes, né? Tinha 3 dias que eu estava editando aquele abençoado daquele vídeo. E aí, que eu queria compartilhar muito mesmo essa palavra que o Senhor está no meu coração. E aí, o meu marido olhou pra mim e falou assim, Poliana, vem cá pra você ver. Você tá falando... Porque eu fui editando o vídeo, irmãos, e fui cortando as partes que eu estava falando errado, que eu perdi o raciocínio, aquela coisa toda, né? Ele falou, Poliana, olha o que aconteceu. E quando eu olhei, eu falei, misericórdia, eu vou virar meme. Fui lá e tirei o vídeo dele. E aí ele falou comigo, Poliana, por que você tá assim? Falei, assim como, bem? Tão polida, tão assim preocupada com o que você está falando e outras coisas a mais. E eu olhei assim, falei assim, realmente, essa daí não sou eu. Então agora sou eu. Quem viu esse vídeo, né? Viu lá toda assim, igual um robozinho, né? Mas agora sou eu, Poliana Gonçalves, irmã em Cristo, que gosta de compartilhar e ama, gosta não, ama de compartilhar a palavra de Deus, né? Então agora vamos lá, né? Como eu sou desse jeitinho aqui. Irmãos, eu quero agora compartilhar com você, igual eu falei no outro vídeo, agora eu vou falar nesse aqui de novo, sobre a palavra recomeçar. Recomeçar. Você já recomeçou algo aí na sua vida? Pois é, nossa família está recomeçando. Eu quero contar um pouquinho dessa história, irmãos. O meu esposo, ele fez um concurso interno e faz uns 4 meses, mais ou menos, que nós estamos morando agora em Uberaba. Porque ele passou nesse concurso e ele foi enviado aqui para Uberaba. Mas antes disso, nós morávamos na cidade de Confins e lá meu marido pastoreava uma pequena igreja, a igreja Segunda Igreja Evangélica de Jesus, né? E já fazia 7 anos, era uma igreja assim, amorosa, os irmãos são uma bênção, né? Ainda são, né? Não era não, ainda é uma igreja amorosa, uns irmãos assim, que acolheram a gente com tanto carinho, que aceitou o nosso pastoreio, né? Quando eu falo nosso pastoreio, não é que eu sou pastor, irmãos, mas eu estou do lado do meu marido e ajudo ele nessa caminhada, né? Nesse momento de pastorear, né? E eles aceitaram a gente, eles acolheram a gente com muito carinho e nós estávamos ali por 7 anos. Morávamos ali naquela cidade já há 18 anos, desde quando eu casei eu morava naquela cidade, né? É uma cidade muito boa de se morar e nós pensávamos assim, aqui nós iremos passar o restante das nossas vidas, né? Mas o Senhor sabe o que faz, irmãos. O Senhor nos trouxe para onde? Para onde? Para Uberaba. Uma cidade também muito bonita, mais calorenta, que eu tô sentindo um calor aqui, que misericórdia, né? Mas tem um ar-condicionado aqui no meu quarto que dá para aliviar um tiquinho. Mas a gente já veio pra cá, irmãos, e eu vim com o coração aberto. Quando meu marido falou assim, Poli, porque no dia que ele termina o curso dele, né, ele é policial, e no dia que terminou o curso, começa a falar pra onde eles vão ser mandados, né? E ele falou assim, Poli, ele me ligou, Poli, mandaram eu para Uberaba. Irmãos, meu coração se alegrou. Se alegrou de uma maneira que ninguém esperava aquilo. Fiquei alegre, falei, que bênção, amor, nós vamos sim. Contei lá Samuel e Débora e Samuel, nós iremos para Uberaba. Com o coração triste por deixar aquela nossa igreja, deixar a nossa casa, né? Nós temos uma casa lá muito boa, de deixar os nossos parentes, minha mãe, minha sogra, minha cunhada, todos os meus irmãos, meus sobrinhos, oh meu Deus, deixando todo mundo lá para trás, mas com o coração aberto para receber nessa nova fase da nossa vida, né? O recomeçar de Deus.
Mas chegando aqui, irmãos, cheguei, olhei para aqui, olhei para esse lugar, achei tudo lindo, cidade bonita, asfalto, maravilhoso. Você chega em qualquer lugar com 15 minutos, tudo muito assim acessível, praças maravilhosas para a gente fazer caminhada. E tem também, irmãos, eu vou fazer propaganda aqui, tem uma feirinha que fica, né, umas feirinhas. De vez em quando tem numa praça, outra tem em outra, tem churros, tem pastel. O povo que gosta de pastel aqui. Ô, cidade boa, tá? Mas cheguei aqui, o que aconteceu? Não é a minha cidade. Não é a minha zona de conforto. Não é o meu lugar. Assim eu senti. Chorei, não vou mentir que eu chorei. Mas aí eu comecei a conversar com Deus. Jejuava, orava e falava com Deus, Deus, por que o Senhor me trouxe pra cá? Por que o Senhor trouxe a minha família para este lugar? Qual é o motivo? Qual que é a razão? Qual que é o motivo, razão, circunstância que o Senhor nos trouxe para este lugar? E foi muitos dias falando com o Senhor. E jejuando, orando, buscando. E muitas coisas acontecendo, meus filhos estranhando a nova escola, né? Eles estudam em escola militar, é o mesmo sistema, mas é outros amiguinhos, aquilo tudo. E eu comecei a perguntar ao Senhor, e não em forma de ingratidão pelo que Ele fez por nós, mas querendo entender o que o Senhor quer de nós aqui. Então, eu perguntei ao Senhor qual que era o motivo que nós estávamos fazendo aqui nessa cidade, o que Ele queria de nós aqui. E um dia eu indo deitar, irmãos, o Senhor falou assim nitidamente, mas assim o Senhor fala assim, ó, no pé do ouvido quando Ele quer falar. E eu ouvi o Senhor falando comigo sobre a história no livro de Ruth, de uma família, Elimeleque e Noemi. Irmãos, eu comecei a pensar como se eu estivesse lendo o livro, né? Porque eu amo Ruth, então eu já li várias vezes esse livro. E eu comecei a pensar nesses personagens, né? Bíblicos, né? E eu comecei a observar Elimeleque. E eu aprendi algumas coisas com essa palavra. E o que Deus me falava? Vou contar um pedacinho de Elimeleque aqui para vocês. Elimeleque, né, estava lá na sua terra, e sua terra, aqui em Israel, aconteceu uma fome extrema. E Elimeleque quis resolver esse problema. Falou assim, olha, vamos embora. E foi para onde? Foi para Moabe. E onde era Moabe? O que era Moabe? Quem morava lá? Moravam os moabitas. Um povo que veio de uma relação incestuosa, né? Que são o Ló, né? No início da Bíblia você vai ler lá o sobrinho de Abraão, né? Quando Abraão fala assim, ó, a terra tá ficando muito aqui, nossos rebanhos, nossos pastores estão brigando. Ló, tu escolhe um lado, tu escolhe o outro. Deu a oportunidade de Ló escolher, Ló, com seus olhão, foi para onde? Foi para as campinas de Sodoma e Gomorra. E lá, né, também olhando por vista, depois nós vamos falar sobre isso, Ló, né, os anjos veio para destruir aquela cidade e tirou sua família de lá, e a sua mulher virou uma estátua de sal, e ele foi morar num certo lugar, né, nas montanhas com suas filhas, e lá eles praticaram esse ato, né, e formaram 2 povos, e um desses povos são os moabitas. E os moabitas, eles já tinham aprontado com o povo de Deus, viu? E Deus já tinha falado que não era para o povo de Deus em Israel ter comunhão, tomar aquelas mulheres, as mulheres moabitas por esposa e outras coisas, né? Porque os moabitas, eles não adoravam o Deus de Israel. Eles adoravam falsos deuses. E era tão terrível lá, irmãos, que até faziam sacrifícios humanos em forma de adoração. E onde que Elimeleque, que eu estou falando dele agora, resolveu ir. De novo, fez engoló. Olhou, ó, pelas vistas, né? A Bíblia fala que nós não devemos andar por vista, mas devemos andar por fé, né? Está em 2 Coríntios. E o que aconteceu? Ele olhou, ó, Moabe tem pão. Moabe é uma terra fértil. Vamos, Noemi, arruma os meninos e vamos embora. Fez igual Poliana e Moisés. Arruma a trouxa, pega Samu e Dedé e vão para Uberaba. E eu pensei nisso, sabe, irmãos? Quando Deus começou a falar isso comigo. Falei, Senhor, mas eu fui, nós estamos indo, eu e Moisés, debaixo do direcionamento do Senhor. Não fiz como Elimeleque, não. Eu nem conheci Uberaba, né? Eu já passei por aqui, indo para Caldas Novas, né? E aí eu passei por Uberaba e Uberlândia. Mas nunca entrei em Uberaba, né? E aí eu falei, Deus, mas aí o Senhor falou algo tão tremendo, irmãos. Ele falou assim, comigo assim, você deve recomeçar
em mim, em minha vontade. Ele falou assim, eu questionei Deus, se você tá chamando a gente igual de Elimeleque e Noemi, que foi por vista? Não, observe o recomeço, observe os recomeços. E eu comecei a observar, continuei pensando na história. Irmãos, é pensando mesmo. Eu não peguei Bíblia, comecei a pensar. E aí, irmãos, eu cheguei nessa parte, quando Elimeleque chega na terra de Moab. E ainda a Bíblia vai contar o quê? Que os seus filhos tomaram esposas moabitas. E o que eu falei antes? O Senhor já tinha proibido isso. E aí, mais uma vez, né? Fazendo coisa assim que o Senhor não aprovava. E aí, Deus não, aí a Bíblia não vai falar mais do que aconteceu, só conta que Elimeleque morreu, Quilion, um dos filhos dele, morreu, e Malom, que fala, né? Marlon morreu. Olha só, irmãos, deixando as mulheres, as viúvas, sem filhos, sem recurso, né? Porque as mulheres naquela época dependiam literalmente do homem para sustentá-las. E aí o que acontece, irmãos? Chegou no ponto que o Senhor fez assim, em minha mente. E eu fiquei pensativa nisso. O recomeçar em Deus. Elimeleque, ele quis fazer um recomeço. Não é, irmãos? Mas você já recomeçou alguma coisa? Eu já estou recomeçando. E já recomecei várias coisas, viu, irmãos? Mas muitas vezes eu recomecei sem o direcionamento de Deus. Você não vai ouvir na Bíblia, você não vai ler na Bíblia que Elimeleque consultou o Senhor, perguntou ao Senhor se ele aprovava ou não ele ir para essa terra. Né? Aí a gente fica pensativo nisso. Eu pensei nisso. Não houve uma consulta, não houve uma aprovação, não houve uma espera de resposta. Ele simplesmente quis resolver o seu problema de uma forma humana e simples. Aqui tá ruim, eu vou para um lugar melhor. Isso aqui não tá legal, eu vou desistir disso, eu vou fazer de outra forma. Se o meu relacionamento não tá dando certo, vou pular pro outro ou pra outra. Se meus filhos estão com problema, daqui a pouquinho sai de casa, nem então, o mundo cria eles. Nada, depois nem vou me preocupar, não vou me desgastar, porque é isso que o ser humano está fazendo hoje. O ser humano não quer gastar tempo no Senhor para que o Senhor nos direcione qual que é a sua melhor e o que Ele nos direcione naquilo que Ele quer que nós façamos e vivemos. Deus já falou isso comigo, sobre esse pedacinho aí, sobre Elimeleque. Pronto, irmãos, chegou lá, agora ficou as viúvas. Presta atenção. Na hora que elas ficaram viúvas, Noemi, ou ela falou, olha, eu fiquei sabendo, tem notícias, que em Israel, o meu povo lá tá próspero, tá tendo pão, tá tendo fartura. E Noemi teve uma ideia. Eu vou voltar para Israel, porque lá eles vão me acolher. Mas não vou levar essas noras atrás de mim, não. Não sei se foi decidido, né, irmão? Ela pensou da maneira dela, né? Eu tô só pensando, porque eu sou assim, eu entro na história de cabeça e fico imaginando, até os personagens. Então aí, o que aconteceu? Noemi chegou para Orfa, para Ruth, né, que são as duas noras dela, e falou assim, olha, fique aí com seu povo, fique aí na sua terra, vocês estão liberadas, vocês não precisam me seguir, porque na verdade, quando as mulheres casavam, elas se tornavam parte, daquela família de uma forma que elas não podiam mais sair daquela família. Né? Elas não eram igual hoje, né? O marido morreu, eu vou seguir minha vida, não. Elas tinham um compromisso com aquela família, elas tinham um compromisso com Noemi. E Noemi, naquele momento, ela libera essas duas mulheres desse compromisso. E aí vai falar em Ruth lá, que no livro de Ruth, no capítulo 1, que Orfa e Ruth choraram. Né? Isso é um exemplo para nós, tá, mulheres? Pra gente ser boas sogras, porque nora chorar por sogra é muito difícil. Eu quero deixar aqui um parênteses, que eu amo minha sogra, tá, irmãos? Depois eu vou contar a história pra vocês, que foi ela que me achou pro meu marido. Se eu tô casada hoje com esse homem abençoado que eu tenho, porque a minha sogra, Vaninha, me achou. Então, fechando aqui o parênteses. Então, presta atenção, como que Noemi era, né? E aí, irmãos, pronto, aquelas mulheres choram, mas órfã decide ficar. Não, então Rosa fala, então vou deixar você, Noemi, já que você não quer que eu vou, não tá escrito isso não, é o que eu tô falando, né? Que
pode ter falado disso desse jeito. Então eu vou ficar aqui. E outra vez o Senhor me trouxe, né, algo. Uma coisa assim que eu fiquei pensando, irmãos. A Bíblia fala que nesse capítulo também quando Ruth declara para Noemi, porque Ruth vai com Noemi, ela fala desse jeito com ela: eu vou com você, tá, Noemi? Não tem jeito de me largar, não. Tô juntinha, coladinha. Ela fala assim: porque aonde você for, irei eu. Né? E uma frase ela falou: o seu Deus será o meu Deus. Irmãos, quando eu penso assim sobre órfã, né? Por ela desistir de ir, Deus começou a ministrar na minha vida algo. A órfã não teve coragem de recomeçar. Em um lugar que ela não tinha segurança, né? Ela não tinha certeza como é que seria a sua vida ali. Órfã, ela desistiu. E você não vai ouvir mais falar dessa personagem, você não vai ouvir mais falar dessa mulher. Ao contrário de Ruth. E aí o que acontece? Eu fiquei pensando, né, como Ruth falou aí, essa frase com Noemi, quer dizer que Elimeleque, na casa de Elimeleque, ali testificava um Deus poderoso de Israel. Ali era ensinado sobre o Deus de Israel. Ali elas conheceram o Deus de Israel. A Bíblia não vai falar se órfã voltou para os seus deuses pagãos, mas vai falar que ela voltou para a sua terra. Ela voltou para um lugar de comodidade, um lugar onde ela já conhecia todo mundo. Aqui está minha família, aqui está o meu povo, aqui estão os meus deuses. E eu vou para uma terra que, né, o povo de Israel já tinha assim, eles já tinham um mandamento deles não se relacionasse com os moabitas. Já era, né? Isso já era dito por Deus. Então lá ela não tinha certeza como ela seria tratada, se eles seriam, né? Porque lá ela ia depender, porque as viúvas dependiam da boa vontade do povo de Israel para alimentá-las. Como mais para frente você vai ver que Ruth, ela sujeitou isso para ajudar a sua sogra, né? Então, aquele momento, Orfa, ela o que ela fez? Ela retroagiu. Ela não quis esse recomeço. Ela preferiu ficar em Moabe. Ela preferiu ficar ali no meio daquele povo. Irmãos, presta atenção. O que nos faz paralisar? O que não deixa a gente seguir para frente, tomando decisões cômodas, decisões de eu não vou lutar por isso, vou ficar desse jeito mesmo. Eu não vou buscar por isso, eu desisto disso, eu não quero recomeçar. Porque para a gente receber a nossa bênção, tem que ter dedicação, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter busca, meu irmão. As pessoas acham que o Senhor, né, ele é um Papai Noel. Meu marido sempre fala, um grande Papai Noel, que todo Natal vai derramar bênçãos e bênçãos e bênçãos em todo momento. Ou então acha que Deus é igual um remédio, né? Quando você tá com dor de cabeça, aí toma e rapidinho passa uma dipirona. Mas nós devemos ter intimidade com o Senhor. Orfa teve a oportunidade de viver uma história maravilhosa em Israel. Poderia estar lá a história, Ruth e Orfa. Não sei, né? Se ela tivesse optado por isso. Então, irmãos, eu quero fazer mais essa observação. O que te faz paralisar? O que te faz retroceder? Ir para o seu lugar seguro, não no Senhor, né? Às vezes não quer seguir em frente, não tem coragem, irmãos. Para eu estar aqui hoje falando com vocês, eu tive que sair da minha zona de segurança, porque esse projeto, ó, de estar falando do Senhor, né, num canal, eu sempre falei com Moisés sempre fala assim comigo assim: Polly, Deus tem algo na nossa família, né, vamos estar fazendo. Eu falei, vamos então. E Deus já tinha falado comigo há muito tempo, essa vontade, esse anseio. E agora que eu estou em casa, né, glória a Deus por isso, oh, aleluia. Mas assim, é verdade, né, irmãos? Em casa tem muito serviço, tá? E estou em casa, estou tendo esse tempo maior de estudar a Bíblia, de estar podendo fazer esses vídeos, né? Para poder estar falando um pouco mais da palavra do Senhor, cantando, louvando, tudo aquilo que o Senhor me deu a minha família, eu quero estar aqui expressando nesse canal.
Mas eu quero falar com vocês, para mim estar aqui, eu tive que sair da minha zona de conforto. Para essa palavra chegar até vocês, eu tive que sair da minha zona de conforto, meu irmão. E o que te faz paralisar? O que te faz encolher? Ficar lá naquela caverna, né? Com medo de Jezabel? Como Eliseu, né? Ficou. Elias, na verdade. Eliseu não, Elias. Ficou, né? Com medo, paralisado. Irmãos, saia do lugar. Movimente-se. Recomece no Senhor. E aí eu vou te contar. Ruth não. Ruth falou, Noemi, eu sei que você tá caçando lá. É terra onde Deus habita. Tô indo contigo, nós duas. Vamos lá, vou catar trigo na terra lá, vou trazer o pão, vou buscar e eu vou te ajudar. E foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que Ruth foi grandemente abençoada. De tal forma que ela se tornou, sabe quem? Ela se tornou a bisavó do grande rei Davi. Oh, gente. Para nós recebermos a nossa bênção, nós temos que recomeçar, irmãos. Muitas vezes, mas recomeçar no Senhor. Debaixo do direcionamento do Senhor. Debaixo da vontade do Senhor. Então tenha força, tenha coragem, movimente-se, busque, ore, sai dessa paralisia, saia desse igual o povo fala, desse marasmo espiritual, saia disso. E comece a buscar o Senhor, se movimente. Comece nas pequenas coisas. Ó, se eu não tinha o costume de ler a Bíblia, agora eu vou ler todo dia de manhã. Se eu não tinha o costume de jejuar, eu vou jejuar uma vez por semana, em prol da minha vida, da minha família, dos meus filhos, do meu esposo, do meu serviço, do meu relacionamento, de tudo. Eu vou estar buscando. Começa a buscar. E começa a apresentar os planos do Senhor. Os planos seus para o Senhor. Começa a apresentar para Ele. Irmãos, eu estou apresentando tudo para o Senhor. Eu falei com ele, negócio aqui é um segredo, depois, né, coisa minha aí. Deus, ó, eu preciso disso aqui. E é só o Senhor que pode me dar. Aí, e é coisa simples, tá, irmão? Coisa simples. Mas é tudo nós temos que colocar diante do Senhor. Então, neste momento, nesse vídeo, né, já ia falar nessa noite, porque já tá a noite em casa, mas nesse vídeo, eu quero falar com vocês. Não pare, igual eu cantei aqui no início, né? Não pare, Ele está vendo. Ô, irmãos, não pare, não. Não pare, movimente-se. O Senhor está aí para te abençoar. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, mas você tem que criar relacionamento com esse Deus poderoso. Amém? Então, eu quero parar aqui e dizer assim para vocês. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos como? Alegres. Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Recomece, mas recomece no Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.